Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estarmos juntos em família, começando muito bem todas as manhãs. E hoje estamos aqui com a comunidade Cenáculo, em que eu tenho aqui o Samuel Sanches, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Temos também aqui o Alex Ariu, bem-vindo. Obrigado. E temos o Jesus Juez, bem-vindo. Obrigado. Mas, como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido aqui os nossos convidados a orientarem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, queremos pôr nas tuas mãos a nossa fraternidade, todos os rapazes que estão no cenáculo, aqueles que estão perdidos nas trevas, queremos pôr nas tuas mãos a Sandra e o Samuel e toda a comunidade da Canção Nova, os nossos telespectadores, para que possam ter um bom dia, viver em Deus. Com a oração Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A comunidade Cenáculo é uma associação privada internacional de fiéis, com sede na Diocese de Saluzzo, em Itália, no qual assume como finalidade a santificação pessoal dos seus membros, como também o acolhimento, ajuda e promoção de quantos que se encontram em situação de desorientação, com carências físicas ou morais e estejam à procura de um sentido para a vida, propondo-lhes de modo explícito um caminho humano e cristão. Mas vou deixar de falar, porque temos aqui os nossos convidados para falarem da comunidade Cenáculo. Eles são melhor do que eu, com certeza. Mas antes de falarmos da comunidade Cenáculo, quem é o Samuel, quem é o Alex e quem é o Jesus? Começamos por aqui. Olha, eu sou o Samuel, sou um homem de 65 anos de idade, casado, 4 filhos, 7 netos. Ai, que lindo! Agora, ultimamente, depois de uma vida profissional intensa, que ainda se mantém, mas com menos intensidade, também fui ordenado diácono da igreja. Parabéns. E sou muito amigo da comunidade Cenáculo desde há uns anos a esta parte, desde há muitos anos, de maneira que muito chegado, muito... Sou um cenacolino, como eles também, que também faz o mesmo caminho que eles. Sim. Alex? Sono Alex Ario, vengo dall'Italia, ho 34 anni. Al 30 giugno faccio 3 anni di cammino, di comunità. Faccio un po' di difficoltà di parlare un po' portoghese perché abbiamo la sfortuna di non avere portoghesi in fraternità, no? Sono entrato in comunità per problemi di tossicodipendenza. Purtroppo molto giovane sono caduto in quel mondo oscuro, però devo dire grazie alla comunità perché in questi anni mi ha ridonato la forza di andare avanti, di non cadere più, no? Mi ha insegnato a pregare, mi ha dato la forza il dono della fede e devo ringraziare comunque tutti gli strumenti che la comunità mi sta dando ogni giorno, perché negli sbagli ho trovato delle crescite, ho trovato dei doni e questo devo dire grazie comunque alla comunità, devo dire grazie al Signore, l'aver scoperto qua a Fatima il dono di avere la Madonna, Nostra Signora, qua vicino, che mi sta dando tanta forza nell'andare avanti e sono in cammino, ci sono ancora tante ferite da guarire, da curare, però penso che ogni giorno ci sono nuovi passi da compiere. Jesus? Eu sou Jesus, tenho 23 anos e venho do sul da Espanha e eu caí não tão cedo nas drogas, no álcool, mas mesmo como muitos dos meus irmãos, sobretudo pela uma vida em depressão, uma vida sem um objetivo, sem uma vocação concreta, sempre perdido em aquilo que nos propõe o mundo, também naquela prisa por viver coisas que não é o momento. E cheguei à comunidade com 20 anos, já há 3 anos e meio que estou na comunidade, agora estou a
a tentar, com a ajuda dos meus irmãos, de gerir uma casa e graças ao Senhor e à comunidade que confia em mim e sobre tudo isso, não? É graças a Nossa Senhora que estou a conseguir a começar a viver uma vida mais plena, uma vida com um sentido. Muito bem. A comunidade Cenáculo tem uma fundadora. Quem é a fundadora da comunidade Cenáculo? La nostra fondatora è Madre Elvira, una suora che in questo momento è molto malata, che si trova nel suo convento, nella sua casa madre, dove lei ha fondato la sua congregazione di suore. Più o meno 8-9 anni fa è stata affetta da una grave malattia e adesso vive un grosso momento di croce, di sofferenza. Però la comunità è nata 40 anni fa, quest'anno il 16 luglio la comunità fa 40 anni. Io non ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente, però la comunità oggi è piena di strumenti, di doni che la nostra fondatrice ci ha lasciato, no? Come madre ha voluto che la comunità Cenacolo fosse una scuola di vita, perché non è tanto un mondo per uscire dalla droga, dai vizi, dal gioco, dal crimine, ma è proprio una scuola per inserirti nella vita, ci insegna la comunità a vivere. A Madre Elvira gosta muito de se chamar filha de gente pobre e também muitas vezes é identificada como a irmã dos drogados. Falem-nos estas duas expressões que são usadas. A filha de gente pobre, sim, a irmã dos drogados, não é um rótulo, é mais um rótulo que lhe colocam que ela nunca assumiu. Sim, portanto, claro. Ela, até porque a comunidade Cenáculo não é uma comunidade de drogados. Exatamente. Diríamos que a comunidade Cenáculo é uma comunidade de gente com dependências. E quem na vida não tem as suas dependências? Eu próprio tenho as minhas dependências, não é? E uns são dependentes da droga, outros são do álcool, de algumas adições, outros são dependentes de outras coisas, dos sucessos, do trabalho, do consumo, enfim. E a comunidade Cenáculo é essencialmente uma escola de vida, Sim. para todos, Sim. não é? Não é só para os drogados, não é só para os dependentes, não é só para os dependentes do álcool ou de outras adições, é também para nós, amigos da comunidade, que vemos neste despreendimento, nesta confiança na divina providência, como crescemos, nos aproximamos de Deus. O carisma da Madre Elvira é exatamente este, ela consegue curar as pessoas, e o curar no sentido de tornar as pessoas mais perfeitas, santificá-las, dar um sentido à vida delas, através da oração, através do trabalho, através do amor ao próximo. E este é o grande carisma dela. Gente pobre, filha de gente pobre, sim, porque ela própria é filha de gente pobre. Ela tem uma história muito bonita, portanto, ela nasceu nos anos 30, uma família paupérrima, nos arredores de Roma. O próprio pai dela tinha as suas dependências do álcool, uma filha um bocado, enfim, desestruturava aquilo um bocadinho. E ela, uma família de 8 filhos, e ela estava ali no meio, e para ajudar a mãe com os outros filhos, ela própria se sacrificou e ficou pela segunda classe. Portanto, ela não tem mais do que a segunda classe. Mal sabe ler e mal sabe escrever. E até que, da altura, tem um chamamento para seguir a vocação religiosa, e aos 18, 19 anos, e contra a vontade do pai, e então foge de casa para entrar num convento com a cumplicidade da mãe. Sim. Entra num convento, onde está há 20 e tal anos, e a dada altura trabalhou 15 anos na cozinha, e porque trabalhava na cozinha e ao portão receber os géneros alimentícios, e via lá fora os jovens perdidos na rua. E sentiu uma grande chamamento para vir fazer qualquer coisa pelos jovens, não sabia o quê, mas e então começou a partilhar isso com a Madre Superiora, e a Madre Superiora: filha, deixa estar, que isso não é de Deus. Não, mas o chamamento cada vez batia mais. E então, durante 8 anos, 9 anos, porque ela não queria sair
quebrando o voto de Sim, obediência. claro. Portanto, só ao fim de 8 ou 9 anos é que ofereceram uma casa a essa comunidade, que era uma religiosa, que era as Irmãs de Santa Joana Antide, e então a Madre Superior disse, olha, tens aqui uma casa, se queres fazer alguma coisa pelos jovens, aproveita e vai, levas aqui a irmã Aurélia, que é uma outra irmã, e levou mais uma outra pessoa, e foram as três ver se aquilo era uma comunidade, se era um chamamento de Deus ou não. E é aí que nasce espontaneamente a comunidade. Tinha ela 46 anos, ou seja, ela com 46 anos de idade, e muitos chegam a essa idade e pensam que já não vão avançar. Projetos, não é? E aparece-lhe isto, uma força enorme de Deus, e ela deixa-se guiar pelo Espírito Santo, e ao fim de um ano já tinha não sei quantos jovens de quem tratava, entrega à Divina Providência. Sim. E em meia dúzia de anos abriram mais 7 casas em Itália. Fantástico. E depois isto disparou, e hoje são cerca de 75 casas espalhadas por 4 continentes, em 18, 19 países, onde estão neste momento cerca de 2.800 jovens. Fantástico. E já passaram por lá dezenas de milhares de jovens. Eu sei que é pouco, que a vossa fundadora, com certeza vocês a definiriam com muitas palavras, mas numa palavra, como é que vocês definiriam a vossa fundadora? Uma mãe do céu. Sem tirar desprimor a Maria. Sim, claro. Ela é uma mãe. Ela é uma mãe, e é uma mãe inspirada pelo céu. Portanto, uma mãe do céu nesse sentido. Alex? Maestra di vita. Penso que aquela é a palavra certa, uma mãe. Eu tampouco conhecia ela pessoalmente, mas os irmãos que ficaram na comunidade desde o princípio, aqueles que se consagraram, aqueles que ficaram nas missões, sempre nos transmitiram o amor da Madre Elvira. Também muitos a registraram, e dentro da comunidade é a catequesis dela. E se nos transmite o seu amor, não? E é mesmo uma mãe quando te fala de certas coisas, de certos temas, quando fala para ti, sente que toca certas coisas do teu interior, da tua intimidade, com uma ternura que só pode ter uma mãe, e com uma dureza que te ajuda a tomar decisões, que te ajuda a cambiar. É mesmo isso, uma mãe. O Jesus e o Alex não tiveram a oportunidade de ter contato com a irmã Elvira, certo? Mas o Samuel já. Sim. Fala-nos desse contacto com a irmã Elvira. Olha, a primeira vez que eu escutei a Madre Elvira foi em Medjugorje, um encontro internacional de jovens, em 1998, em que eu via de repente uma freira no altar, a falar para 5.000 jovens. E falou com uma força, com uma garra, com uma energia, com uma fé, completamente invulgar. Tocou aqueles jovens todos. E eu perguntei, mas quem é esta irmã? E vem a saber que é a irmã Elvira. Eu conheci a comunidade Cenáculo em Medjugorje, visitei 2 ou 3 vezes, mas não foi esse o... Sim. Mas depois, em 2008, eu tive o Espírito Santo, a Divina Providência, fez-me aterrar de paraquedas na comunidade de Lourdes, com o padre Álvaro Pereira, que já está no céu, que era meu assistente da equipe de casais, da equipe de casais a que pertenço. E tivemos uma semana em Lourdes, a dormir nos boliches das camaratas dos jovens, eram 45 jovens na altura, naquela casa, a dormir com eles, a trabalhar com eles, a rezar com eles, enfim, fazer tudo com eles, sem telemóveis, sem televisões, sem jornais, sem notícias, sem nada, uma semana. E eu fiquei espantado porque todos eles tinham uma alegria imensa, uma capacidade de acolhimento imensa, uma capacidade entre ajudar e de amar imensa. E depois, ao longo da semana, aqui e acolá ia escorregando um testemunho ao outro, e nós víamos a história que eles transportavam, o passado que eles transportavam, e ficávamos de boca aberta. Como é que é possível gente que esteve nos limites da sua, digamos, existência, com crises existenciais grandes,
que teve no fundo do tacho, não é? Sim. Apanhados na rua, e hoje eram pessoas santas, não é? E isto tocou-me profundamente. Chegámos a Portugal e eu disse ao Padre Álvaro, olha, Padre Álvaro, temos que ir à Itália conhecer a fundadora. Queres ir? Quero. 2 meses depois, lá estávamos em Itália, em finais de janeiro, princípios de fevereiro de 2009, conhecemos a casa-mãe, conhecemos os padres que trabalham com ela, Sim. Os braços direitos, digamos, o padre Stefano e o padre Andreia, e depois tivemos o gosto de conhecer a Madre Elvira. E quando cheguei ao pé da Madre Elvira, ela ainda estava muito bem de saúde nessa altura, isto foi em 2009, portanto há 14 anos, e agradeci-lhe imenso a oportunidade única de poder estar e viver com os jovens uma semana, como se eu também fosse um jovem do cenáculo, e que é uma coisa extraordinária, que não é comum acontecer. Sim. Aquilo foi mesmo a Divina Providência que nos colocou lá. E agradecer-lhe imenso o ter tido essa oportunidade e pedir-lhe para abrir uma casa em Portugal, em Fátima. Foi o senhor que pediu. Sim, pedir-lhe, enfim, também disponibilizando a ajuda que fosse necessária. Sim, claro. E com outros amigos e tal. E ela, o brilho dos olhos, diz assim, ai, como eu esperava este momento. Eu sonho com uma casa em Fátima. Sim. Porque já tenho uma casa em Lourdes, já temos uma casa em Medjugorje, só nos falta uma casa em Fátima para preencher os santuários marianos mais importantes. E Maria é tão importante na nossa comunidade, não é? E, portanto, sonhava com este momento. E depois virou-se para mim e disse assim, mas atenção, se tu queres abrir uma casa em Fátima, a primeira coisa que tens que fazer é chegar a Portugal e arranjares um grupo de oração que reze por isso. Por 2 razões. Porque o primeiro jovem a entrar no projeto tem que ser Jesus. E depois, porque a obra só acontece quando Deus quer e não quando o homem quer. E, de facto, foi o que aconteceu. Nós viemos para Portugal, arranjámos um grupo de oração que rezou por isso e a obra nasce 3 anos depois. Ao longo destes 3 anos, a Madre Elvira veio todos os anos a Portugal. Arranjarmos encontros, dar testemunhos, para arranjar amigos que pudessem apoiar esta iniciativa. E foi muito bonito, porque numa das vezes tive uma sorte imensa, porque foi em 2010, houve aquela história das cinzas, dos aviões, que os aviões foram todos cancelados, e então ela não pôde voltar para a Itália e teve que estar aqui em Fátima mais 4 dias com o Padre Stefano e comigo. E a maneira que para mim foi 4 dias de um retiro espiritual imenso, intenso, e foi uma maravilha. De maneira que aí sim tive a oportunidade de conversar com ela, de falar com ela, até coisas também pessoais, onde ela me ajudou, e era uma mulher extraordinária. É cheia de força, de garra, de vida. Não é? É uma mulher que busca a santidade de vida. Ela é uma santa. Ela é uma santa. É assim, um dia vai ser reconhecida como tal. Claro. Não é? Vai parar nos altares, mas ela já o é. E a gente sente que está diante de uma pessoa diferente. Uma pessoa que lê os corações das pessoas. Uma pessoa que olha para si, lê o que se passa dentro de si. Portanto, é capaz até de tomar a iniciativa de falar naquilo que você quer. Está a perceber? Sim. É a pessoa assim, é daquelas pessoas que nos deixa desarmados, não é? E depois com uma capacidade de amor e de... Ela, com um olhar, agarrava a pessoa, cativava a pessoa. É? Como era o próprio Jesus, não é? Como era o próprio Jesus. Como já disse, Maria, pelo que eu estou a ver, é muito importante na vossa história, na vossa comunidade, tanto que a 16 de julho de 1983 dá-se a fundação da comunidade. 16 de julho é dia de Nossa Senhora do Carmo. Falem-nos da importância de Nossa Senhora na vossa comunidade. Nossa Senhora na nossa comunidade, sobretudo por aquela devoção que a Madre Elvira tinha por ela, é aquela que nos acompanha desde o início, porque o nosso dia se estrutura segundo os terços. Nós rezamos 3 terços ao longo do dia
e é através dele que entregamos todo aquilo que vivemos a María, que ofrecemos as nossas dificuldades e que pedimos forças para sempre continuar. Depois é a ela que pedimos de sempre nos acompanhar, porque é verdade que o caminho é difícil, mas é mais fácil com ela. Cá em Fátima sente-se a presença muito mais forte, muito mais... Porque se é verdade que em todas as casas a presença de María na capela é indispensável, mas cá em Fátima sente-se mesmo, porque nós participamos também nas misas dos santuários a veces, e a presença de María é o que dizia, é mais forte. Para mim foi muito especial porque eu entrei na comunidade ateu e com muitas feridas com o meu pai. E foi a presença de María que me ajudou a entender a importância de aquele pai do que me falavam os meus irmãos, daquele Deus bom que me quer e que ainda assim permite na minha liberdade de fazer o mal. Não? E foi a presença de María que me fez aproximar-me do Senhor, que não me levou por aquele caminho direto, mas que me fez dar uma volta e chegar a teu Senhor, porque pelas minhas feridas era muito difícil. Depois, María é sempre importante para nós em todo, desde que nos levantamos. Cada momento a Madre Elvira nos ensinou a oferecê-lo e a pedir a María de nos acompanhar sempre. Posso? Sim, força. Também é engraçado perceber o seguinte, é que eu por acaso visitei em Bórgaro, aquela que já é também uma casa de comunidade cenáculo, visitei a comunidade religiosa de Santa Joana Antibo, onde a Madre Elvira esteve 28 anos antes de fundar a comunidade cenáculo. E curioso de notar que aquilo tem uma área grande e tem lá nos jardins, uma zona recôndita, tem um cantinho com uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, onde a Madre Elvira rezava sozinha, enfim, muito tempo ali sozinha. E, portanto, essa Nossa Senhora Maria teve ali um papel muito importante no chamamento que ela teve. Começou por aí. Depois, a Maria tem também um papel muito importante, então, aqui na Casa de Cenáculo de Fátima, porque o cenáculo não é mais do que colocar em prática aquilo que é a mensagem de Fátima. Quer dizer, a conversão através da oração. Não é? E é muito bonito que os jovens são a mensagem de Fátima encarnada, podemos dizer assim, e é muito bonito que eles todos os primeiros sábados, digamos que organizam umas celebrações dos primeiros sábados, onde servem às pessoas, aos amigos e a todos aqueles que lá forem, à pública em geral, a possibilidade de fazerem o primeiro sábado como Nossa Senhora pediu em Fátima, ou seja, a confissão, a missa, a adoração ao Santíssimo, o terço, e tem padres a confessar, e, portanto, a comunidade proporciona isto. Portanto, está muito ligada a Maria. Porquê nome cenáculo? De onde é que vem o nome cenáculo? Ela preparou mais que eu fiz essa pergunta à Madre Elvira. Sim. Eu fiz essa pergunta à Madre Elvira e o nome do cenáculo não vem logo no início, vem mais à frente. Portanto, as coisas aconteceram espontaneamente e foi um nome escolhido colegialmente. Foi um nome escolhido por ela e os jovens, não é? Reunidos, não é? Porque aqueles encontros com ela eram equiparados aos encontros do cenáculo dos apóstolos. Sim. E ela dizia, de uma forma muito bonita, que a comunidade de cenáculo, porquê? Porque a comunidade de cenáculo era onde os apóstolos se reuniam, não é? À porta fechada, depois de morrer Jesus, depois daquele forte abalo, aquela forte tribulação que passaram, não é? Aquele desânimo, aquela desencanto, não é? De Jesus ter morrido daquela forma, e eles fecharam-se com medo de serem presos, cheios de medos, fecharam-se no cenáculo. E é aí no cenáculo que Jesus aparece, e que Jesus traz o Espírito Santo, e que Jesus os transforma, e que Jesus lhes tira os medos, e que Jesus os liberta, lhes dá a verdadeira liberdade para virem cá para fora, não é? Falar sem medos,
e propor o Evangelho e evangelizar. E, portanto, a comunidade cenáculo tem este carisma de também as pessoas, quando entram, vêm com medos, vêm com ansiedades, vêm com traumas, vêm com dificuldades, encontram Jesus ressuscitado e vivo ali, que está Jesus ressuscitado e vivo ali, não só na presença eucarística, mas encarnado em cada um destes jovens. E ao encontrar essa capacidade de amar, libertam-se, curam-se, santificam-se. Pois é, já chegámos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E como já referimos, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre a comunidade cenáculo, em que temos aqui connosco os nossos convidados, o Samuel Sanches, o Jesus Joé e o Alex Ariu. A Madre Elvira uma vez falou a Samuel: a obra só acontece quando Deus quer e não quando o homem quer. Uma frase muito semelhante à frase de Fernando Pessoa: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. De facto, Samuel gostava de já, na sua experiência com a comunidade, de ter uma casa e, de facto, aconteceu, como ele já referiu. Vamos então aqui falar um bocadinho da espiritualidade. Em que consiste a espiritualidade da comunidade cenáculo? A nossa espiritualidade é muito simples. Nós, tratamos de acolher os rapazes sempre com amor e com caridade, tentando de doar-nos sempre a eles, como antes outros rapazes fizeram conosco. A nossa vida trata-se de viver a verdade do nosso coração. Nós entramos em comunidade com muitas máscaras, dizemos nós, para ocultar os nossos medos, as nossas preocupações, porque nos sentimos julgados pelo mundo, nos sentimos que temos de enquadrar-nos em alguma coisa que se nos propõe na vida, mas verdadeiramente que é aquilo que nós queremos, que é aquilo que sentimos que Deus tem para nós. É isso que tentamos de procurar ao longe do nosso caminho. Nós mesmos, a nossa vida e o projeto que Deus tem para nós. É verdade que ao princípio não se procura tanto de meter ao rapaz naquela oração profunda. Sim. Mas ao longe do caminho se nos propõe a responsabilidade de levar uma vida em oração. E isso nos leva também àquela verdade profunda, a tentar de olhar sempre para o outro, a ser pessoas vivas que apanham as suas responsabilidades e levam para frente sempre com as consequências, de tentar de viver sempre uma liberdade desde o profundo do coração, tentando de falar sempre, de dizer sempre tudo aquilo que pensamos, que vivemos dentro de nós, para não voltar a ficar pessoas fechadas nos seus pensamentos, na sua vontade, não sei, senão de tentar também de acolher o amor de Deus na nossa vida, sobretudo através das pessoas que temos no nosso entorno. Sim. Nos rapazes com os que convivemos. Eu agora mesmo convivo com outros 9 rapazes, sobretudo com o Alex, que tentamos de como disse antes, não, levar a casa para frente, e temos de confrontar-nos muito, falar de tudo. Muitas vezes rajamos entre nós, mas depois a Madre Elvira nos dizia: não falem logo daquilo que viveram, senão vão à capela, entregam ao Senhor, rezam pelo irmão com o que estão a rajar e depois falam daquilo que levam dentro do seu coração. Porque é que vocês têm de terminar por rajar? Porque não aceitam o que o outro pensa? Porque não deixam espaço também a que o Senhor, o Espírito Santo, atue entre vós? É isso, a nossa espiritualidade é sempre levar uma vida verdadeira, confiando no Senhor. A confiança também é das coisas mais importantes e que se nos ensina desde o princípio, para poder deixar também entrar a vontade de Deus nas nossas vidas. Quais são os pilares da vossa comunidade? I pilari della nostra comunità sono 3: oração, trabalho e amizade. Sono i pilastri che proprio la comunità ha voluto mettere dentro, perché comunque la vita fuori
è fatta di lavoro. La nostra Madre Elvira ci ha sempre insegnato che la prima provvidenza sono le nostre mani. Noi dobbiamo ogni giorno comunque crescere in questi pilastri qua, perché comunque l'amicizia in comunità è la cosa più importante. Io mi sono reso conto che fuori nella vita, anche con i fratelli con cui ho vissuto, è sempre presente scappare da un rapporto di amicizia. Non è sempre opportuno condividere quello che sono i problemi con un fratello o con un altro, no? La comunità oggi ci insegna che l'amicizia è proprio quello, far verità con noi stessi, perché è condividere che se ci sono dei problemi, se ci sono qualche difficoltà, qualcosa, la comunità non ci insegna a scappare, ma ci insegna ad affrontare. Normalmente la comunità è fatta di preghiera, come Gesù prima ha spiegato. La nostra giornata è ricca di una preghiera molto, molto semplice, fatta di rosari, una croncina. Sono preghiere molto semplici ma che ci riempiono comunque il cuore. Io non pregavo prima della comunità, no? E la comunità mi ha insegnato ad aprire il cuore, grazie alla preghiera, grazie a questi strumenti che sono fondamentali oggi nella mia vita e sicuramente mi porterò anche fuori, perché mi sono reso conto proprio con la preghiera quanto sono riuscito a chiedere anche perdono. Ho imparato a perdonarmi, ho imparato a ricevere tanti doni che prima nella vita io non sapevo neanche che cos'erano. E questi 3 pilari tutti insieme riescono a riempire la giornata fatta di cose semplici. Io penso che queste cose semplici ci possono, a noi che frequentiamo la comunità e viviamo la comunità ogni giorno, come scuola di vita, a affrontare il futuro, a affrontare quello che sono le difficoltà, quello che il mondo nella vita fuori ci mette davanti ogni giorno, perché ho vissuto tutta la vita fuori, è stata una vita piena di prove, piena di difficoltà molto grosse, no? E la comunità mi ha insegnato a superarle giorno per giorno, no? Una prova alla volta. E penso proprio che grazie a questi pilastri, questi pilari che la comunità ha inserito, aiuta ogni giorno, ogni fratello ad andare avanti, a superare quello che è la giornata, la semplicità del giorno, senza metterci degli obiettivi, dei piani per il futuro. Madre Elvira sempre diceva questo: non mettetevi dei progetti per il futuro, no? Vivete oggi la giornata, no? Con queste cose semplici. Ed è fatto di queste piccole cose molto, molto semplici, ma molto vive, molto piene di amore e di gioia. Vocês têm falado muito da... queria acrescentar? Força. Queria pegar aqui numa coisa que ele disse, que é uma coisa muito bonita. Que a Madre Elvira disse que a primeira sinal da providência são as nossas mãos. Sim. A comunidade vive da providência divina. Ia falar disso, sim. Ia falar Isso, disso. força. Pronto, eu avanço já. E é muito bonito, porque às vezes as pessoas pensam que estamos de braços cruzados à espera que as coisas caiam do céu. Sim. E que isso é que é a providência divina. E não é. A providência divina é muito mais do que isso. Ou seja, todos nós vivemos da divina providência, não é? E a primeira coisa que Deus nos dá é uma mente, um coração, umas mãos para trabalhar, não é? E isto são as primeiras providências de Deus para cada um de nós, não é? Para todos nós, não é? Sim. E, portanto, a providência divina aqui, como a Madre Elvira diz, é exatamente nós, com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas mãos, sermos capazes de servir os outros, sermos capazes de multiplicar os dons que recebemos. E, portanto, é um desafio de todos, é um desafio dos amigos da comunidade, que também com os dons de Deus conseguiram gerar riquezas e podem partilhá-las com os outros. Uhum. E nós temos amigos da comunidade que partilham coisas com a comunidade. Mas depois também é muito bonito ver que a comunidade agarra naquilo e, providencialmente, a comunidade serve os outros também com aquilo que recebe. Há uma coisa muito bonita que a Madre Elvira dizia: nós na despensa não devemos ter mais do que coisas para 4 dias. Se tivermos mais, temos que partilhar com os outros. E então a própria comunidade, nas coisas que recebe, partilha com outras comunidades, até aqui em Fátima. E connosco. É? E convosco também, não é? Aqui, exatamente. Isto é muito bonito, porque todos nós dependemos da divina providência
E a Divina Providência é receber aquilo que o amor de Deus nos dá através dos outros, mas é também aproveitar isso e ser Divina Providência para os outros, também no amor aos outros e no serviço aos outros. E a Madre Elvira tinha uma expressão muito bonita, é que nós, pela Divina Providência, somos amados pelos outros e temos a obrigação de amar e servir os outros. E ela diz assim, e amar e servir os outros com os 2 M's, não é? O M de Marta e o M de Maria, as irmãs de Lázaro. Porque somos convidados a não ter medo de ganhar calos nas mãos, como Marta, pelo trabalho, nem ter medo de ganhar calos nos joelhos, como Maria, na oração. E quando isso acontece, a gente então vai ver que o impossível acontece em nós e acabamos com um coração grato, como o de Lázaro, porque Deus em nós faz o impossível. A vossa missão dá-se maioritariamente pelo acolhimento de jovens em dificuldades e à procura? Não percebi a pergunta. A vossa missão dá-se pelo acolhimento aos jovens que se encontram em dificuldades ou que estão à procura de um sentido para as suas vidas? Exatamente, exatamente. Quer dizer, os jovens, eles podem explicar melhor como é que é a aproximação à comunidade. Mas estes jovens, aos sábados, às 2 da manhã, rezam pelos jovens que estão na rua, perdidos, não é? Sim. O Espírito Santo é que também aí é providencial e encaminha os jovens para a comunidade e depois vê, ao fim de um tempo, quando é que eles estão bem prontos para sair. E é muito bonito, a comunidade tem essa missão. É evidente que no início há um processo que é preciso passar a um crivo mínimo, porque não podem entrar gente com doenças psiquiátricas graves, que possam depois transtornar o Até porque grupo. não é essa a vossa missão. E pronto, exatamente. Não é essa a missão, mas passando esse crivo, sim senhora, o jovem é acolhido e com este amor fraterno dos outros portanto, a comunidade, a missão da comunidade é de facto dar-lhe um sentido de vida, trabalhar a sua esperança, não é? Trabalhar a sua esperança. Mas eles sabem falar melhor sobre isso. Sim, a nossa missão simplesmente é acolher a vida que está ferida. Os rapazes que não se contravém consigo mesmo, que não é capaz de viver uma vida e que se perde, como decía o Alex antes, ¿no? En escapar a través de cualquier tipo de vicio, de cualquier tipo de coisa, ¿no? Ya sean as más relações, ya sean as drogas, o alcohol, todos aqueles vicios, para afastar a mente do que é verdadeiramente importante, porque muitas vezes temos medo de pensar naquilo que nos provoca uma dor, já seja físico, já seja psicológico, já seja sentimental. Então, é isso. A nossa missão é nos acompanhar, querer-nos, amar-nos livremente, como dizia antes, para que entre nós percebamos que coisa é o amor, quanto vale o amor, quanto custa o amor. E assim, pouco a pouco, cada um perceber quem é, cada um perceber como é que tem de viver a sua vida. Nós não temos lá, digamos, técnicos, psicólogos, psiquiatras, médicos. Nós dizemos que o nosso médico é o Jesus Eucaristia, não? Cada uma das nossas casas tem aquele dom de ter o Santíssimo exposto e nós rezamos cada dia à frente de todos os rosários, à frente do Santíssimo. E assim em que nós nos curamos, não? Com aquela luz do Senhor que alumbra um pouco aquelas trevas da nossa vida, pouco a pouco vamos afrontando cada momento também da nossa história, do nosso dia a dia e assim pouco a pouco vamos nos abrindo também como irmão para compreender que somos, quanto vale a nossa vida, quanto é que valem os nossos dons, quanto podemos fazer pelo outro. E assim pouco a pouco compreendemos também como é que ter relações
quanto a aplicar-nos no trabalho, qual é a nossa dignidade. Nós, ao final, um compreende que o que tem de perceber é como amar. Sim. Podemos dizer que a entrada de um jovem para a comunidade de cenáculo é o vivenciar uma experiência pascal em que há a morte do homem velho e o surgir de um homem novo. Com certeza. Esattamente, alla fine la nostra comunità è proprio un cammino dalla morte alla risurrezione. Penso che ogni persona che ho incontrato in questi anni in comunità l'ho proprio vista morta, con gli occhi proprio scuri, con quel sentimento di non voler vivere, di essere proprio nel fondo di un pozzo, ma non avere una corda, non avere delle mani per poter risalire, no? Allora proprio la comunità, piano piano, con le difficoltà, perché non è che entri in comunità e tutto va via, tutto svanisce, ma la comunità ti dà quella mano, ti dà quella corda per poter risalire quel pozzo, per poter di nuovo riniziare a vivere. La comunità sicuramente non ti toglie i pensieri negativi, non ti toglie le tentazioni, non ti toglie niente, no? Però il Signore e la Madonna ti danno la forza di superare quelle cose giorno per giorno, no? E gli strumenti della comunità sono anche questi comunque. Noi ci definiamo comunque una comunità di risorti, una comunità che riscopre la voglia di vivere, quei valori, quei principi, quelle fondamenta di una vita che prima era sbagliata per tante cose. Alla fine nessuno ha la certezza del perché cadeva nel male, perché il male comunque attacca chiunque, però comunque la comunità ti dà la forza di essere pronto, di rialzarti, no? Perché il Signore ogni volta che tu cadi ti dà di nuovo la mano e ti rialza, ti dà quel perdono, quella possibilità di ritornare, di riavere una vita dignitosa, con un po' di autostima, di riacquisti comunque quei valori, quei principi che il maligno ti ha tolto perché comunque la vita è così. E eu diria mesmo que não é só uma experiência pascal individual, Sim. é também uma experiência pascal comunitária. E porquê? Porque a comunidade não só faz bem aos jovens, como também às famílias dos jovens. Há famílias, há programas para acompanhar as famílias e para ajudar também à reconciliação de mágoas que existem entre pais e filhos e de uma relação que se destruturou ou com o problema da droga ou com outros tipos de problemas. E isto tem sido muito bonito, porque é engraçado, lembro de assistir a este caso, casos destes, que é um jovem que tinha sido já expulso de casa, portanto pela família, porque meteu-se na droga e é problema em casa. Sim. E rouba e manipula e aquelas coisas todas, e depois encontrou a comunidade de cenáculo, veio a encontrar mais tarde a comunidade de cenáculo, teve pai 5 anos sem saber da família, e quando a família é contactada, não acredita que o jovem possa ter melhorado. Foi tanta chatice que ele causou naquela casa que não acredita. E então depois, quando se dá o encontro entre o jovem e o pai, a Mara Elvira, há um caso que diz muito bonito, diz a ele: olha, tu quando vis o teu pai, não tenhas medo, atiras-te para ele, abraça-lo, contas até 7 devagarinho. 1, 2, 3, vais ver que a dada altura o teu pai se quer afastar e tu não largas, agarras até ao fim, até ao 7. Quando acabares os 7, vais ver o teu pai com o rosto em lágrimas. E eu assistia a isto, sabe? Vi este e é de partir o coração. E de facto, as famílias depois acabam por se converter também. Sim. É engraçado como é que... E então, à conta destas experiências, acabou também por se arranjar programas de família, que também aqui em Fátima sucedem todos os meses, nos primeiros sábados, para dar apoio às famílias e também para poder curar estas feridas, não só do lado dos jovens, como também do lado dos pais. E isto é belíssimo e por isso também é uma experiência pascal de uma família nova, está a ver? De um novo estar em família, está a ver? Pessoas que se encontram aqui
é bonito. E depois também nos amigos, Claro. porque nós, como amigos, eu costumo dizer, eu também tenho as minhas toxicodependências, o trabalho, o sucesso, o dinheiro, o ter, enfim. E nesta relação com a comunidade cenáculo, e nesta relação com os jovens, e nestas celebrações que não falham um primeiro sábado, e neste vir aqui e estar com eles, isto é uma coisa que nos humilda. Porque nós vemos que eles são felizes, que eles vivem uma liberdade interior que eu não consigo viver. E o que é preciso para eu viver essa liberdade interior, não é? E, portanto, humilda-me também o coração. Sim. Está a ver? E, portanto, isso também é a experiência pascal, está a ver? Portanto, é a experiência pascal não apenas nos jovens, mas também nas famílias e nos amigos. Enfim, a comunidade cenáculo, olha, cenaculinos, somos todos estes que vivemos o carisma da Madre Elvira e que nos deixamos tocar por ele, não é? E isto é aberto a todos. E deixam-se tocar mesmo porque os olhos brilham quando falam. Isso é belíssimo. Já soubemos aqui no programa que o Samuel é o grande responsável pela comunidade Cenáculo estar em Fátima. Chama-se Fraternidade da Casa, fundada na Cenáculo, como já falaram. A Casa de Fátima chama-se Anjo da Paz. Porquê esta escolha? Primeiro, eu não sou o grande responsável da Casa em Fátima. Eu sou um servo instrumento. Eu sou um servo inútil. O grande responsável é o Espírito Santo. Sim, não é? sim. É a Divina Providência. A Madre Elvira, desde que veio a Fátima e foi ali aos Valinhos, ainda me lembro dela nos Valinhos, fomos fazer aquela via sacra, ela ficou encantada naquela imagem, nas esculturas, naquele local onde o anjo apareceu aos pastorinhos. Não é? E ficou encantada e pronto, e rezámos muito ali. E ela, então, esta vai ser a casa, a fraternidade do anjo, anjo da paz. Não é? Portanto, saiu dela, mas exatamente eu tenho a impressão que foi exatamente pelo amor que ela tem aos Valinhos, pelos momentos de oração que lá fiz, enfim. Como é que se dá o processo quando se abre uma nova fraternidade? Por exemplo, quando abriram aqui a casa, as pessoas que vieram foram escolhidas ou foram elas que quiseram vir? Como é que se dá esse processo da abertura de uma fraternidade? A abertura de uma nova casa é preparada pela comunidade mãe, pela comunidade Itália, não é? E, portanto, vem uma equipa de fora criar as condições necessárias para que a casa possa abrir e depois vem um grupo de jovens de fora como os primeiros jovens da comunidade. Repare que a comunidade, por estar em Fátima e por ser em Portugal, não significa que sejam jovens só portugueses. Sim, sim. Aqui tem jovens portugueses, mas os jovens que entram, que são portugueses, estão aqui 1 mês, 2 meses e vão ou para a França ou para a Itália ou para a Espanha e de lá vêm jovens para cá. Porque é importante também cortar um pouco com as raízes, não é? Digamos, é pedagógico. Sim. No decorrer dos anos foi-se formando o que vocês chamam de grande família. Que membros é que compõem esta grande família? Como, aqui em Fátima ou no geral? No geral. No geral. Então nós temos a Madre Elvira, Sim. que é matriarca, temos o Padre Stefano, o Padre Andreia, que são os braços direitos, e temos 75 casas espalhadas pelo mundo inteiro. E depois há cerca de 10 sacerdotes já a comunidade é uma comunidade que é uma instituição reconhecida de direito canónico, não é? E, olha, até foi uma característica interessante que é de dar a Madre Elvira. O próprio Vaticano reconheceu à Madre Elvira, não é? Concedeu-lhe o direito da própria comunidade cenáculo ter certificação para ser um seminário. Ai, que interessante. Isto é único, não é? Porque os seminários,
educam para a vida pastoral dos consagrados, dos que vêm a ser consagrados, mas depois a teologia é estudada nas faculdades, não é? Sim. E depois a vida, digamos, a formação pastoral é no seminário. Sim. E a comunidade cenáculo itálica tem esse estatuto, ou seja, os seminaristas podem estudar teologia lá fora e fazer a formação pastoral na comunidade cenáculo, orientados pela Madre Elvira. Isto é muito bonito, concedido pelo Vaticano. Sim. E portanto, à conta disto, a Madre Elvira tem, neste momento, a comunidade cenáculo tem consagrados femininos e masculinos, tem cerca de 10 sacerdotes da comunidade cenáculo e tem cerca de 30, 40 mulheres consagradas que dão muito apoio também às missões, porque Sim. a comunidade cenáculo, a dada altura, também abriu casas, a que chamamos missões, para recolha de crianças abandonadas, não é? Ai, que bonito. Porque há um jovem que faleceu, o Nicolai, que antes de falecer virou-se para a Madre Elvira e disse à Madre Elvira: se eu tivesse conhecido Cristo em criança, nunca tinha feito as asneiras que fiz. O problema nasce nas crianças mal amadas, nas crianças marginalizadas, nas crianças... E por isso é importante abrir também uma casa para recolher crianças abandonadas. E a Madre Elvira, muito sensível a isso, assim o fez. Ele morreu e foi abrir uma casa no Brasil, onde há mais crianças abandonadas, onde passaram já por lá, por aquela casa, mais de 1000 crianças, Sim. está a ver a ideia. E, enfim, é muito bonito. E, portanto, olha, são várias casas, são estruturadas, e depois Sim. cada casa tem um responsável, Sim. e muitos dos responsáveis são gente que passou pela comunidade cenáculo e que assume essas funções e que querem doar a vida à comunidade. Pois Peço é. desculpa. O nosso programa, infelizmente, eu estou muito triste, já chegou ao fim, porque muito mais haveria a falar sobre esta belíssima comunidade, mas você em casa, se ficou com muita curiosidade, por que não entrar em contacto com eles? Com certeza os contactos vão passar no nosso rodapé e vir cá a Fátima e visitar a comunidade cenáculo. E ouvir os testemunhos dos jovens. Exatamente, que eles têm testemunhos muito, muito belíssimos. Muito rapidamente, uma mensagem para quem está lá em casa. Olha, uma expressão que a Madre Elvira utiliza: a Deus nada é impossível. Portanto, não há drama nenhum na família, não há drama nenhum nos jovens que não possa ser curado. C'è sempre una possibilità e una speranza nel poter convertire le più persone possibili, perché questo è accaduto in me e se è accaduto in me con una vita molto brutta che ho avuto nel mio passato, penso che può accadere anche a tantissime altre persone il potersi convertire al Signore e alla Madonna. Não tenhamos medo de falar ao mundo, não? Falar aos jovens de Deus, porque nós precisamos mesmo de que nos digam de que há alguém que nos ama e que esse amor é uma responsabilidade muito grande e que aquilo que temos de afrontar nesta vida é o sofrimento e não se pode escapar daquilo. Muito obrigada pela vossa presença, pelo vosso sim. E assim que está aí em casa, o nosso bem-aja, porque é graças a si que nós podemos dar a conhecer comunidades como a comunidade cenáculo. Que belíssimo trabalho, que excelente carisma e que fundadora que busca uma vida de santidade e que tem resgatado almas para Deus. O nosso bem-aja, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.